Pedi para discutir esse projeto, mas não pretendo utilizar os 30 minutos, não. Assim o fiz por entender a necessidade, a urgência, a importância de tal projeto. Eu diria, sem modéstia nenhuma, que esse projeto é um projeto histórico para a cidade de Ribeirão Preto. Mas não só, em todas as instâncias, para o Brasil e também para o mundo. Porque coloca o dedo, coloca o corpo, coloca a alma das mulheres num processo de exclusão histórica e política milenar. E é um projeto que cabe, sobretudo, ser observado, ser ouvido, ser entendido por mulheres e por homens. Eu estou falando de um projeto de política de gênero, de combate à violência política de gênero. E eu gostaria muito da atenção de todos e todas. Exatamente por isso, uma mulher ocupar um espaço político é raro, e ainda no século XXI é muito difícil. Só olhar para a história de Ribeirão Preto. Nós combatemos a violência doméstica há décadas em Ribeirão Preto. Mas a política de combate à violência de gênero nos espaços políticos ainda é novidade. Nos espaços públicos, na sociedade e também na academia. Por isso, eu tenho a ousadia de dizer que é um projeto histórico. E que poderá mudar os rumos da política em todas as instâncias no mundo. Tenho alguns dados que eu acho que vale muito a pena destacar. Recentemente, eu vou pontuar aqui historicamente de 2016 até o recente ano, nós enfrentamos algumas mudanças no cenário político brasileiro. E nós tivemos, ainda que timidamente, um certo avanço das mulheres nos cargos de poder, de mulheres negras, de mulheres trans, indígenas, e principalmente da inclusão, da novidade de alguns coletivos, de alguns mandatos coletivos, que, em suma, têm a premissa da variedade da representatividade, mas, sobretudo, de uma plataforma feminista, de uma plataforma que inclua as mulheres no cenário político. De acordo com a lei sancionada em agosto de 2021, conforme mostra o 2º artigo desta propositura, considera-se violência política contra a mulher toda e qualquer ação, conduta ou omissão contra mulheres, que vise ameaçar, impedir, obstaculizar ou restringir do exercício de suas funções políticas e que seja praticada contra a mulher por razões da condição do seu sexo feminino. O relatório da violência contra as mulheres negras nas eleições de 2020, publicado em 2020, no mesmo ano, pelo Instituto Marielle Franco, traz os seguintes dados da violência sofrida pelas mulheres em época de campanha política. Vale destacar, acabamos de sair de uma eleição. Faz-se necessário o recorte racial dentro dos dados, uma vez que a violência de gênero sofrida se manifesta de maneiras muito mais nefastas com as mulheres negras do que com mulheres brancas, que, em sua maioria, recebem mais dinheiro da campanha da rede de apoio. Destaco aqui, pouquíssimos partidos cumprem a contento a cota de candidaturas femininas. Muitas vezes ainda são candidaturas laranja. E, muito pior,
Raros são os partidos que investem recurso na formação das mulheres para os espaços políticos, começando do menor espaço, na sua representatividade na sociedade, na sua representatividade enquanto membro de um partido e, muito maior ainda, quando esta ocupa um cargo de poder. Entre as entrevistadas, no período deste documento, 42% sofreu algum tipo de violência física. Entre elas, 41 temeram pela sua integridade física durante o período da campanha. 16% foram intimidadas por alguém a realizar campanha na rua. 13% sofreram algum tipo de intimidação que limitou o seu direito de fazer campanha. 13% receberam ameaças de morte durante o período de pré-campanha ou campanha eleitoral. 6,6% sofreram ameaças de violência física. E nós cansamos de ver tentativas de agressão, tentativas até de morte, de mulheres fazendo campanha nas ruas, sendo candidatas ou não. A maioria, 32,8% dos agressores, foram identificados como candidatos, indivíduos ou grupos militantes de partidos adversários. Quanto à violência sexual, 32% das entrevistadas pela organização relataram algum tipo de violência sexual. O caso mais recorrente é o de assédio sexual durante alguma atividade eleitoral, com 52% de vítimas, enquanto 39,1% receberam comentários de cunho sexual em suas redes sociais. A maioria dos agressores fazem parte de grupos não identificados, 68,6%. É necessário dizer isso. Apesar de toda essa estatística, nós estamos vivendo um momento social, histórico, cultural de desconstrução de práticas machistas e patriarcais. Mas agora eu quero me esquecer dos dados e trazer questões muito do nosso dia a dia. Vereadores aqui presentes que me ouvem nesse momento, sempre que somos entrevistados, principalmente pelas academias, para tese de mestrado, doutorado, onde se é discutido a inclusão, a inserção da mulher nos espaços políticos, tem uma pergunta de como é que a gente sente ou percebe a violência sexual nos espaços políticos. Elas não costumam ser diretas, explícitas. Pelo contrário, elas são, sobretudo, simbólicas. E elas se manifestam de muitas formas. Olhemos, por exemplo, para os nossos espaços. Em toda a história da Câmara, 10 mulheres, com essa legislatura, ocuparam esse espaço. A gente acaba de perder, entre aspas, né, vamos salientar, uma mulher na Câmara para ir para uma secretaria. Secretaria de Assistência Social. Muito importante. Espero que faça toda a diferença na gestão daquela secretaria. Nós teremos agora 2. Se olharmos para as comissões desta casa, quantas têm como presidente titulares? O que consta no nosso regimento interno que trata da prevenção e de combate dessa violência política de gênero? Como se dão as relações? Comentários, falas, observações acerca da postura da mulher, de como é o seu cabelo, de como ela se veste, da sua vida privada, dos seus relacionamentos, da sua sexualidade, da sua maternidade.
É meio assustador falar nisso num espaço desse, né? Porque pressupõe-se que agentes da política consiga minimamente superar. Mas eu falo isso com muita tranquilidade e com muito respeito, porque o nosso sistema é muito eficiente na prática e na reprodução das ações dos modelos e dos comportamentos machistas. Isso acabou se naturalizando. E, sim, gostemos ou não, é necessário um recorte. Existem muitas mulheridades. Quando eu falo de mulher, eu não falo de uma. Assim como eu falo de um homem, eu não falo de um. E quando a gente fala de ser humano, muito menos. Então, existem especificidades, existem singularidades. E, no contexto social, cultural, essas diferenciações ou essas especificidades, elas, via de regra, no modelo capitalista, no modelo patriarcal, estabelece pirâmides. E nessas pirâmides, via de regra, a mulher está muito aquém. As negras e as indígenas, mais ainda. E eu tenho certeza que a minha colega de partido, a vereadora Duda, entrará em uma outra parte muito importante que eu fiz questão de deixar e de contar com o destaque dela nessa fala, porque é uma representante jovem, entrou junto comigo em 2021 nessa Casa de Leis, e que, candidata a deputada estadual, enfrentou uma parte dessa violência política de gênero, ao qual eu não senti muito. E não senti não porque sou uma mulher diferente dela, mas também porque não estou nas redes sociais como ela, não estou em alguns espaços como ela, como o da juventude, que ainda bem está tão atento, tão alerta e dando uma grande contribuição na mudança dessa prática. Então, eu penso que ela poderá definir aí com muita proeficiência, né, com muita certeza e com muito enfrentamento mesmo, a questão da violência política de gênero ocorrida nas mídias sociais, os quais, pela faixa etária que eu estou, e que também é histórico, pertence a muitos homens, pude ser um pouco poupada, privilegiada, por não fazer parte, mas que é gritante, que é assustadora e que veio à tona muitas vezes em período de campanha nesta casa. E que, principalmente, colocou muitas jovens e muitas mulheres em qualquer faixa etária em situação de risco, quando tomou a decisão de sair do espaço privado para ocupar o público, quando acumulou duplas, triplas, quádruplas jornadas para dividir com os homens o espaço de fazer política. Por quê? Porque é necessário, é urgente, é inadmissível que as mulheres não estejam representadas nestes espaços. Por quê? Porque não cabe aos homens definir sozinhos políticas públicas que dizem respeito às mulheres. E cada vez mais, ainda bem, e ao avanço cultural, intelectual da nossa sociedade, a gente pode mudar isso entendendo e valorizando cada lugar, cada expressão, cada representatividade, cada saber que, embora diferente, sempre complementam, e é essa diferença que, na política, pode, de fato, ser transformadora. Então, eu agradeço muito, de coração mesmo, a todos que pararam para me ouvir, porque, vou destacar também, a maioria aqui é homens. E, salvo engano,
O maior grupo eleitoral dos homens são as mulheres. Mais um desafio que nós, mulheres, enfrentamos. Então, esse projeto, que é feminista, que é revolucionário e que vai passar, sim, pelas leis, porque nós não vamos abrir mão desse espaço, vai mudar isso, como vem fazendo há décadas. E eu espero, eu acredito muito que nós viveremos momentos mais oportunos e de maiores espaços das mulheres. Eu espero que, em 2024, eu espero muito agora no governo Lula, mas eu também espero muito na nova mesa diretora, na nova eleição desta casa para a legislatura de 2023. Muito obrigada pela atenção. Bom dia.